Bom, essa história também foi muito discutida no século passado, principalmente na década de 30, após a crise de 29, quando o presidente Franklin Roosevelt, ouvindo o Henry Ford, né, o famoso criador da linha de montagem, né, muito também conhecido no filme Tempos Modernos, o Chaplin, todo mundo já viu o filme, mas havia o temor porque, antes mesmo da crise de 29, o Ford reduziu a jornada de trabalho para 8 horas. Ninguém tinha feito isso nos Estados Unidos até então, né? E ele aumentou os salários. Olha. E, ao mesmo tempo, ninguém tinha entendido qual que era a fórmula, perguntavam se ele tinha se convertido ao cristianismo, qualquer coisa do tipo. Mas foi uma estratégia, um tanto maquiavélica, inclusive. Qual que era a ideia? Quanto menos o trabalhador despende horários, né, de trabalho, 8 horas é razoável, todos concordam com isso, e quanto mais tempo livre ele tem, quanto maiores os salários, mais ele consome. Então, quando o Franklin Roosevelt assume a presidência dos Estados Unidos em 1933, o Henry Ford foi um dos seus conselheiros. E o Ford deu a seguinte dica: faça para todo o país o que eu faço nas minhas indústrias, né, na própria Ford. Curiosamente, é a partir da década de 30 que a gente teve o boom do consumo norte-americano. Quando surgiu Hollywood, quando surgiu a indústria fonográfica, cinematográfica, mesmo a pornográfica, né? Parques de diversões, a Disney, porque exatamente a indústria de quadrinhos também, né? Então, com esse tempo livre, os trabalhadores dos shoppings norte-americanos começam a ter esse boom durante esse período. Então, o tempo livre ele pode resultar em mais consumo. Com mais consumo, isso cria um efeito cascata, né, na economia, em que todos saem ganhando, né? Era uma política de bem-estar social. Esse é um ponto de vista louvável, né? Claro que existe esse temor inicial, é normal. Pode até ser mesmo normal que preços aumentem num primeiro momento. Mas se o trabalhador tem mais tempo livre, consequentemente ele consome mais, desde que os salários também se adequem a essa transformação. Agora tem outro detalhe, né? A gente tem que observar que nós vivemos hoje, né, com a terceira para a quarta revolução industrial, já estamos na quarta, e as máquinas são capazes, além da inteligência artificial, de tomar decisões, de resolver vários problemas. Todo mundo aqui já viu um pouco da inteligência artificial, como ela reduz o trabalho dispendido, mesmo o trabalho manual. Então, a capacidade que as máquinas têm hoje, né, de gerar maior produtividade e fornecer mais tempo livre também é maior. Era uma discussão que vinha desde a década de 90, com a ascensão do chamado, aliás, desde a década de 80, mas principalmente de 90, com o toyotismo, em que um importante sociólogo chamado Domênico De Masi escreveu um livro chamado Ócio Criativo. E ele mostra os cálculos, né, mostrando que o tempo, né, de trabalho braçal caiu muito. O trabalho inteligente, muito mais valorizado hoje, além de gerar mais riqueza, ele cria, inclusive dentro das empresas, mais tempo livre para aprendizado. Se você pegar um Google, por exemplo, essas empresas de Big Tech, não tem departamento, não tem um especialista numa coisa só, todos dialogam entre si e, ao mesmo tempo, eles tomam cerveja, jogam videogame, de repente alguém cria o YouTube, né? Então, quando a gente olha as ferramentas do Google, né, estão todas interconectadas, porque eles trabalham num ambiente de lazer, num ambiente agradável, mas, claro, a gente está falando das Big Techs, porque a gente não pode esquecer a realidade da maioria dos trabalhadores, que pegam 2, 3 horas de ônibus para ir, para voltar para casa, ou mais, né? Trabalhadores que vão em pé, em verdadeiras latas de sardinha ambulante, metrôs, trens. Então, a gente tem que pensar nesse trabalhador também, empregados domésticos, garçons, né, pessoas que vivem na periferia e que não gozam de qualidade de vida nenhuma, não tem nem direito à cidade. Quando a Marta Suplicy criou o bilhete único, um bilhete dava direito a 6, 8 passagens por dia, alguma coisa assim, exatamente para que o indivíduo pudesse exercer o direito à cidade. Tem trânsito, para num lugar para tomar um café, vai assistir um filme, mas nem isso os trabalhadores têm, né? Eles são obrigados a verem enlatados, literalmente, dos transportes públicos. Eu mesmo vim agora para a Jovem Pan de metrô. São condições desumanas, né? Não sei se vocês já trabalharam indo de trem, Zona Sul, ali onde tem a estação da linha roxa, também as linhas de trem também, que passam pela Marginal Pinheiros. Ali são condições desumanas, né? Então a gente tem que pensar que essas escalas melhorariam o trânsito, melhorariam o sistema de transporte, a possibilidade do trabalhador também ir consumir, e a economia cresceria muito mais, a qualidade de vida também. Bons pontos, Paulo. Cristiane, queria te ouvir sobre isso também. Existe uma tentativa, e eu como jornalista percebo isso com muita
clareza de algumas entidades representativas de empresários em vários setores tentarem talvez interditar o debate. Mas não tem nem que falar sobre isso. Já ouvi isso. Tem que falar sobre isso. Concorda? Sem dúvida. A Organização Internacional do Trabalho foi criada em 1919 e a Convenção número 1 é sobre jornada de trabalho. E isso não vem do nada, isso foi antecedido por revoltas populares, movimentos populares, na luta pelo limite, uma redução de jornada de trabalho. Então é cíclico, eu acho que é muito saudável esse debate e ele acompanha a evolução da sociedade. E nós estamos nesse momento agora, evidente. Mas eu queria trazer também um outro ponto. Como alguém que advoga também na área trabalhista, a doutora Mariana acho que vai concordar comigo, é o pedido mais recorrente na Justiça do Trabalho é de horas extras. Sim. O burnout, que acomete realmente muitos trabalhadores, é advindo de uma jornada de 44 horas ou é advinda de horas extras excessivas? Trabalho que você leva para casa ainda. Exatamente. Isso conta, não conta? A gente não... e tem até um nome, Hoje em dia, com o WhatsApp, a gente não exerce o direito de se desligar do trabalho. Sim. Então, mas eu acho elementar o debate, inclusive para coagir esse tipo de prática. Ninguém tem que receber à meia-noite, às 11 da noite em casa, ordens do chefe. Isso não pode acontecer, Então... Óbvio que o debate tem que acontecer, é saudável e é chegado o momento. E às vezes, até para contribuir com o que você está falando, Cristiane, nem tem uma ordem do chefe que chega, mas é um volume tão exaustivo e gigante de trabalho que você, como profissional, não tem outra opção do que levar o trabalho para casa, porque você precisa ter aquelas demandas atendidas na manhã do dia seguinte. Exato. É a realidade hoje do trabalhador. Eu acho que esse tipo de debate que está acontecendo, Lívia, traz, inclusive, essa situação. Porque nós temos na Constituição a permissão de uma jornada de 44. Divide 44 por 5, não dá. Então, são 8 por dia, mas seriam 4 no sábado. Muitas empresas, formalmente, adotam uma jornada de 40 semanais. 8 de segunda a sexta. Saudável, realmente. Só que é isso que você falou. A demanda é tão grande, a pessoa não se desliga do trabalho. Creio eu que é daí que vem o burnout. Sim. Sim. E tantos pedidos de horas extras na Justiça do Trabalho. Agora, Bruno, é inegável que, num primeiro momento, e o próprio Paulo levantou essa possibilidade, uma mudança como essa, de mudar a jornada 6 por 1, da 4 por 3... num primeiro momento, vai trazer consequências para a economia negativas, no primeiro momento. Mais profissionais que vão ter de trabalhar, enfim, efeito cascata, O custo maior, o preço do produto final maior, repito, pelo menos no primeiro momento. Tem como você trazer essa questão para a discussão, talvez encontrar um equilíbrio nesse primeiro momento, encontrar uma fórmula para que todos, de alguma forma, saiam ganhando ou não percam tanto? Você, como economista, o que diria sobre isso? Eu acho que a questão é que os setores funcionam de forma muito diferente, E essa mudança no padrão de trabalho, no número de horas trabalhadas, principalmente, vai afetar de forma muito heterogênea os setores de serviços, para os setores de comércio, para os setores de indústria, que esses sim serão mais afetados, eventualmente negativamente, por essa redução na carga horária. Porque no final das contas, você produz menos, e portanto vende menos, fatura menos e aí precisa de menos mão de obra, ou você, contrata outra pessoa, mas você vai ter que repassar esse custo. Então, a curto prazo, esses setores seriam os mais afetados, principalmente ali comércio, indústria, na parte que demanda mais mão de obra. Serviços, a gente já sabe que o número médio de horas trabalhadas no setor de serviços é um pouco menor e mais bem distribuído. Então, acho que sofreria menos. Mas é muito difícil você fazer uma regra para um setor. Porque daí a empresa se declara que faz parte de outro setor. Então, criar leis, criar regras para esse tipo de, para vários outros tipos também, de questões, acaba sendo, não vou dizer tampar o sol com a peneira, mas
a briga ali de gato e rato, né? Você aperta de um lado, escapa para o outro, daí você aperta do outro. Então, eu diria que é um bom primeiro começo, né, de discussão, a redução na jornada de trabalho, né, no número de horas, mas certamente ainda não é o modelo final, né? Eu acho que a gente está dentro de um processo de discussão. Quando o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, diz que essa é uma discussão que precisa acontecer e para muito além de um Congresso Nacional, de uma legislação, precisa acontecer entre trabalhador e empregador, eu estou entendendo pelo que você disse que você concorda com o que ele disse. Seria isso? Claro, a discussão... Cada setor, cada empresa vai ter de se encontrar da melhor forma. Sim, sem dúvida nenhuma. Acho que a discussão faz parte, né? O mais difícil, acho que é ter uma discussão em que todos os lados são ouvidos, né? Acho que muitas vezes o trabalhador acaba tendo menos voz, né, nessa frente, mas acho que faz parte, né? E os deputados, enfim, os representantes estão ali justamente para isso, né? Para fazerem esses trabalhadores serem ouvidos. No começo dessa semana, Mariana, Michel Temer, ex-presidente da República, disse que o Brasil não está preparado para mudar a jornada de 6x1 para 4x3. Ele disse que se isso acontecer hoje, diante da situação econômica do país, da realidade da maioria dos brasileiros, essas pessoas que vão ter a jornada reduzida em um trabalho vão aproveitar o restante do dia livre para procurar um outro trabalho para complementação de renda. Faz sentido isso que ele disse? Eu entendo que faz. Até porque isso já acontece muitas vezes. Pessoas que ganham um salário mínimo aproveitam sábado e domingo para trabalhar, aproveitam as próprias férias para trabalhar. Conheço domésticas que pegam férias e continuam prestando serviços para o próprio empregador, cobrando diária. Então, isso acontece muito porque a condição de salário que a gente tem hoje é muito pequena, né? E aí, o meu ponto aqui é colocar na Constituição Federal a escala de trabalho. Porque você limita isso. A partir do momento que hoje a gente tem vários tipos de escalas e elas não são constitucionais, não está nem na CLT, né? São questões que os próprios empregadores com os sindicatos negociam. Então, eu posso ter escala 5x2, eu posso ter 6x1, eu posso ter 12x36. Tem turno ininterrupto de revezamento, que a pessoa trabalha de manhã, de tarde, de noite. É exaustivo. Não estou discutindo exaustão, tá? Estou discutindo você colocar na Constituição uma escala 4x3, você simplesmente vai travar qualquer tipo de flexibilização que vai contra o que a gente está buscando hoje com a reforma trabalhista, que é você possibilitar flexibilidade no contrato de trabalho, você possibilitar que empregados e empregadores façam essa negociação. Claro, a gente tem que entender que tem os hipossuficientes, que às vezes eles não conseguem negociar nas mesmas condições que os empregadores, mas você travar essa discussão que já pode acontecer hoje com os sindicatos. Então, hoje, se você tem uma empresa que pratica a escala 6x1, ela pode negociar com o seu sindicato uma escala melhor. Então, o sindicato pode pressionar. Inclusive, está acontecendo na PepsiCo. A PepsiCo tem 2 fábricas da PepsiCo que entraram em greve ontem para discutir a escala 6x1. E já uma discussão antes, inclusive, da própria... Já veio essa discussão antes da própria PEC. E hoje eles travaram, entraram em greve 2 fábricas. E aí eles estão discutindo, a PepsiCo está tentando oferecer outros tipos de escala para eles. E eles estão negando, né? Foi para o tribunal a discussão. Então, assim, isso pode acontecer e é saudável, né? Você ter esse tipo de debate. Mas entre as empresas, você travar na Constituição, você fecha. Porque aí, Lívia, a gente não pode ter... A escala 5x2 vai acabar. Então, você não vai acabar com a 6x1, você vai acabar com a 12x36, que é praticada em hospitais, que precisam disso porque tem plantões. Então, como você disse, né, Bruno? As categorias têm necessidades distintas. Você estabelecer uma escala única para todas as categorias, você trava o negócio. Então, acho que vale pensar, porque na Constituição, com 4x3, você vai poder fazer o quê? 3x4, né? 1x6, né? 2x5. Então, mais que isso vai ser inviável. Então, você travou o debate.